Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando aqui para a gente analisar, o jogo de ontem, quando o Vitória perdeu para a equipe do Atlético de Goiás por 2-0 no estádio do Barradão. Está numa situação complicadíssima dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vitória que em 6 jogos, são 18 pontos disputados, ganhou apenas um ponto, que foi naquele jogo do empate contra o Bahia, dentro do estádio do Barradão. No mais, o Vitória perdeu 5 jogos dentro desse campeonato e fica com uma situação difícil, complicada, até porque o Vitória ontem mostrou um futebol muito ruim. Essa é a realidade. Daquilo que o Vitória vinha fazendo, se não é um time como todos nós já avaliamos, que não é um time para jogar um campeonato tão difícil como é a primeira divisão da competição brasileira, mas pelo menos era um time competitivo dentro de campo. Era um time que brigava pela bola, um time que pelo menos chegava, pressionava o adversário. Nós vimos vários jogos assim do Vitória, quando o Léo Condé ainda estava no comando. Não que o Carpini seja o culpado. O Carpini fez 2 jogos apenas com a equipe rubro-negra, tem pouco tempo de trabalho, mas é claro que se o Vitória tivesse um elenco de melhor qualidade, o Vitória já poderia ontem mostrar algo mais, porque ele chegou há pouco tempo, Carpini, mas teve assim muito tempo de trabalho, muitos dias para conhecer características dos jogadores, para dar um conjunto melhor entre os atletas dentro de campo. Teve tempo de fazer muito trabalho tático, trabalho coletivo, e nós não vimos ontem, inclusive sincronia. Eu vou explicar essa situação aqui dentro desse vídeo. O Vitória fez a partida realmente muito ruim. Além de tudo isso, da parte do futebol, o Vitória sofre com a parte emocional, a parte psicológica. O Vitória teve mais um jogador expulso na partida de ontem. Ontem foi a vez do PK, e a comissão técnica precisa resolver essa situação com o psicólogo do clube, porque não pode, isso prejudica. E a expulsão do PK prejudicou muito o Vitória em 2 aspectos. Na hora da expulsão dele ficou com 1 a menos, e na hora do gol que tomou. Eu vou explicar essa situação aqui para vocês. Então, o técnico Carpini, é claro que todo mundo fica falando do mês de julho, que até o presidente do Vitória, Fábio Mota, disse que vai contratar, que o Vitória vai trazer uns 5 ou 6 jogadores, e tem que trazer mesmo, infelizmente, só agora a diretoria do Vitória identificou aquilo que já foi identificado por nós da imprensa desde o início do ano, que o Vitória tinha um time da Série B. Praticamente o time titular do Vitória, que estava disputando a Série A, é o time da Série B do ano passado, com 2 ou 3 modificações. E não pode, gente. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito de força técnica, de força física, A influência é muito grande para o bom futebol. E o Vitória não tem o elenco para isso. E a gente ainda traz uma entrevista do presidente, quando da inauguração do final de semana, acho que parece que na quinta-feira, a inauguração lá da Arena Rubro-Negra, que o presidente disse que o campeonato para o Vitória ia começar ontem, ia começar sábado, porque ia pegar o time no nível do Vitória, e depois teria aí mais 2 times também do nível do Vitória. Isso não se fala, Uma declaração realmente infeliz do presidente Fábio Mota, colocando o Vitória lá para trás. Imagine eu, se eu fosse jogador do Vitória hoje, ouvindo meu presidente dizer que o meu nível é Atlético de Goiás, é Juventude. É lamentável a situação como essa. Então, gente, o Vitória fez o primeiro tempo muito, muito ruim, muito apático. O primeiro tempo sem chegar. Aí você vê, por exemplo, o Dudu, que é o cara que inicia a jogada, já sofreu na escalação, porque não pôde contar com o Rodrigo Andrade. Eu tenho falado há muito tempo, na minha opinião, o Rodrigo Andrade é o melhor meia que o Vitória tem. É o cara que complementa, é o cara que defende, é o cara que cria, é o cara que chega na frente. E o Vitória não teve o Rodrigo Andrade ontem. O Dudu ontem estava assim no seu dia, No seu dia de errar tudo. O Dudu, além de não tomar a bola do adversário, passava batido em todos os lances. Ele, quando tinha a bola, dava o passe errado e escorregando o tempo inteiro em campo. Será que não viu isso para trocar a chuteira? Porque continuou escorregando o primeiro tempo inteiro. Não viu a cor da bola ontem, o Dudu, do meio de campo. O Mateuzinho tentava buscar alguma coisa, tentava fazer alguma jogada, mas pouco dava certo, pouco o Vitória chegava na área do Atlético de Goiás, que veio para se defender e puxar os contra-ataques. Essa era a proposta do time do Atlético de Goiás, até a expulsão do PK, Quando o PK entra ali, com muita força no adversário,
Na realidade, ele chutou o adversário, né? O Cal, que é o volante da equipe do Atlético de Goiás. Ficou a marca, inclusive, na perna do jogador. A princípio, o árbitro deu cartão amarelo, depois o VAR chamou e ele teve que expulsar o PK. Aí é aquilo que eu disse nesse instante, né? Pô, Dito, você disse que influenciou na expulsão. E se ele estava expulso, como é que influenciou no gol? Porque entrou o lateral esquerdo no seu lugar, não é? O lateral esquerdo entrou e na hora não teve sincronia. A zaga saiu toda na cobrança do escanteio, a zaga rebateu, saiu toda e o lateral Esteves ficou lá no poste, na trave, dando condição ao centroavante da equipe do Atlético de Goiás que fez o gol. Então o Lucas Esteves, que entrou no lugar do PK, talvez se o PK tivesse ali, não tomasse o gol, que ele já está mais entrosado com o grupo sincronizado. Olha a questão da sincronia, de treinamento, como é importante, sair todo mundo junto para deixar o Wagner Love impedido. O Wagner Love estava em condição, ali não era para o Lucas Esteves estar ali, ele tinha que estar junto dos zagueiros que saíram da pequena área. Aí o Love estaria impedido e não faria o gol. Aí veio o segundo tempo, o técnico fez algumas mudanças, acho que precipitadamente mudou, tirando o Mateuzinho. Mateuzinho era o mais lúcido, tanto ele quanto o Daniel Júnior. Eram os dois melhores jogadores do Vitória. Aí o técnico no intervalo já tirou o Daniel Júnior, não é? Ah, porque precisava disso, precisava daquilo, tirou o Mateuzinho. Um dos argumentos dele eu até aceito. O Vitória estava com menos um, o Mateuzinho é um jogador mais franzino, mais baixinho, precisava de força, mas precisava da técnica também. E o Mateuzinho era o jogador que ainda criava alguma coisa para o Vitória no ataque, né? Então você não pode tirar os dois melhores jogadores do time. Não estou dizendo aqui que com esses dois o Vitória ganharia, porque eu acho que o Vitória foi muito mal ontem, minha gente. O Vitória ontem viveu seus piores momentos desse ano de 2024. Não conseguia marcar bem, não conseguia criar nada no meio de campo. Lá no ataque também, inoperante. Alejandro correndo de um lado para o outro, Janderson também, sem aquele brilho que a gente espera do time do jogador de futebol jogando a primeira divisão. Então, assim, jogo muito ruim do Vitória, mereceu perder de 2-0, né? Até porque tinha um jogador a menos, e aí fica muito mais difícil. Se com 11 já está difícil, imagine com 10, e aí o Vitória, a partir de agora, vai ter que trabalhar muito. Tem mais 2 jogos aí, como o presidente do Vitória falou, né? Do nível do Vitória, para que ele possa defender aí os triunfos e buscar os 3 pontos fora de casa e depois o seu jogo dentro de casa, porque a situação só piora se não conseguir os pontos, só piora, vive um momento muito ruim dentro do campeonato. O Carpini, a gente sentiu uma certa insegurança na entrevista coletiva, um certo temor, né, na voz do treinador quanto ao elenco. A gente já tinha percebido isso em outras entrevistas dele, que o elenco é fraco, talvez agora de dentro ali ele esteja vendo isso. Não concordo com a questão do Camutanga que ele falou, não. Ele disse que o jogo passado ele sabia que Camutanga não ia jogar a partida de ontem, e aí ele botou o Vini para jogar, para ganhar ritmo. Tem isso não, velho. Quer dizer, você tem um craque, um Pelé, não estou dizendo que é o caso do Camutanga, aí você, porque não vai ter ele no outro jogo, você vai botar no lugar dele. Eu duvido que aconteça isso com um jogador de qualidade, um cara, por exemplo, que faça o gol, artilheiro. Não concordo com essa situação do Carpini. Então, assim, o Vitória até chegar julho vai ter que, com esse elenco que tem aí, porque não pode mudar nada, o técnico vai ter que reforçar seu meio de campo, pelo menos não tomar o gol, para depois ir buscar fazer, porque existe uma insegurança muito grande, não só na parte técnica, mas na parte emocional dos jogadores do Vitória, para que possa melhorar. É isso aí, minha gente, um grande abraço a todos, que Deus abençoe, calma nessa hora.